Há uma aula que há muito tempo que eu não dou, mas da qual eu gosto muito, que é a aula de cronologia histórica, porque ela nos mostra o yoga desde suas origens, toda a sua evolução, tudo o que aconteceu com as invasões, a ocupação de outras etnias, os choques étnicos, culturais, políticos, religiosos, e por que o yoga foi se transformando com o passar do tempo. Esta aula vai nos mostrar não só as origens do yoga, mas vai nos mostrar também as características que ele foi adquirindo com o tempo e, por consequência, no final de tudo, nós vamos poder avaliar qual é o yoga que nos oferece um maior compromisso com as origens, logo, compromisso com a autenticidade. Nós temos uma divisão básica para estudo que separa o yoga em dois grandes grupos, o yoga antigo e o yoga moderno. Como são 4.000 anos no yoga antigo e só 1.000 anos no yoga moderno, a divisão deveria estar aqui. Tudo isto de yoga antigo e este pedacinho aqui são os últimos 1.000 anos. Essa seria a divisão proporcional em termos cronológicos. O que acontece é que o yoga moderno tem muito mais registro histórico e bibliográfico. O yoga antigo tem menos registros. Então nós vamos ter que colocar essa divisão ao contrário. O yoga antigo ficou com menos espaço e o yoga moderno acabou ganhando mais espaço, porque, sendo mais recente, nós temos mais material, mais história para contar. O que difere, o que faz a grande diferença entre o yoga antigo e o yoga moderno é a sua fundamentação teórica. O yoga antigo é fundamentado pelo Samkhya. E o yoga moderno é fundamentado pelo Vedanta. Para quem já assistiu às aulas anteriores, estes dois termos já estão bastante explicados, já não tem mais nenhum mistério. Mas para quem não assistiu, vou dar uma pinceladinha. Samkhya e Vedanta são dois darshanas, dois pontos de vista da filosofia hindu, dois pontos de vista formais da filosofia hindu, e são ao todo 6, aqui nós temos 2, Samkhya e Vedanta, Yoga é outro, e depois tem mais 3, Nyaya, Vaisheshika e Purvamimamsa. Samkhya e Vedanta, os dois são teóricos. O yoga é prático. Então, sendo o yoga prático e o Samkhya teórico, os dois podem se casar e complementar-se. Mesma coisa aqui, sendo o yoga prático e o Vedanta teórico, eles também podem se casar. Então, são dois casamentos felizes, mas diferentes. Porque o Samkhya é uma filosofia teórica, mas é não espiritualista. Naturalista. E o Vedanta é uma filosofia teórica e espiritualista. Isso vai nos dar um panorama diferente daquele que o leigo normalmente está habituado a conferir ao yoga. As pessoas sempre imaginam o yoga como uma coisa mística, especialmente o yoga antigo. Quanto mais antigo, pensam as pessoas, mais antigo, mais supersticioso, mais antigo, mais místico, mais ritualista, mais espiritualista. E na verdade é o contrário. É que quando nós pensamos nos antigos, que os antigos eram mais místicos, os antigos eram mais supersticiosos,
nós estamos pensando nos antigos de 200 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Mas como seriam os antigos de 5.000 anos atrás? Não era, eles não tinham uma estrutura social e cultural como nós imaginamos. Então, no final, o yoga se tornou espiritualista apenas a partir do desenvolvimento do Vedanta que ocorreu na Índia no século VIII, promovido por Shankaracharya. Antes disso, o yoga estava fundamentado pelo Samkhya, e este é o yoga antigo, tanto clássico quanto pré-clássico. Então nós temos aqui uma outra divisão, que o yoga antigo passa a ter, para efeito de estudo, estes dois grupos: o yoga clássico e o yoga pré-clássico. O yoga clássico data de mais ou menos século III a.C. Os ocidentais não gostam de atribuir essa data. Alguns autores ocidentais chegam a colocar aqui o século IV depois de Cristo, o que daria uma diferença aqui, uma discrepância de 700 anos. Do século III a.C. ao século IV depois de Cristo são 700 anos. E, desculpe, mas ninguém se engana na datação de um documento com uma margem de erro de 700 anos. Se alguém agarra um texto, digamos de Camões, ninguém erra, mesmo que não saiba qual foi a data desse texto, ninguém erra por 700 anos. Porque aquela forma de escrever, aquela linguagem, os fatos a que ele se refere e tudo mais, não dá para você dizer que Camões pode ter escrito no ano 1100 ou no ano 1900, no ano 1800. Não pode ser, né? Então, eu prefiro ficar aqui com a data conferida, a data atribuída pelos próprios indianos, que afinal eles devem conhecer sua própria história melhor do que nós. E além do mais, parece que nós podemos identificar ali uma certa arrogância do mundo ocidental, porque o europeu não consegue admitir que a Índia, no século III a.C., já tivesse o yoga, o Samkhya e o yoga já tornado clássico, numa época em que a maior parte das nações europeias ainda tinha uma organização social de tribos. Se você ler as historinhas do Asterix, vai ter uma impressão, uma ilustração muito boa de como eram as colônias romanas, mas não de 300 a.C., mais ou menos lá pelo ano 0, um pouquinho antes e um pouquinho depois. Nós estamos falando de 300 anos para trás, 300 a.C. Então, realmente, era uma civilização que, embora já não fosse mais aquela civilização que nós louvamos muito mais, que é a dos Drávidas, mas ainda assim, a civilização indiana, hindu, deste período era extremamente sofisticada, enquanto que o resto do mundo vivia numa situação bastante precária, especialmente no âmbito cultural. A Índia foi berço e foi cadinho de filosofias, de arte, de poesia, de literatura e até mesmo das artes bélicas. Vocês se lembram que o jogo do xadrez foi criado na Índia, chamava-se Chaturanga, citei isto numa das aulas anteriores, e foi criado justamente para ensinar e para treinar a casta dos guerreiros, dos kshatriyas, a respeito da guerra, das estratégias de guerra. E tinha que ser realmente um povo sofisticado daquela época para criar um jogo que tão inteligente foi, que até hoje está aí sendo praticado pelo mundo inteiro e pelas pessoas mais inteligentes.
Bom, o yoga clássico. Vamos começar o estudo por aqui. O yoga clássico realmente é um marco na história do yoga, porque depois do yoga clássico aconteceram muitas coisas. E quando as pessoas foram buscar as origens, estudando mais para trás, mais para trás, chegaram no yoga clássico e pararam. Quer dizer, isso aqui era o mais antigo de que se tinha notícia. Vivi, pega mais um chazinho, por favor. Então, o yoga clássico ficou com a fama de ser o yoga mais antigo e do qual nasceram todos os outros. Nós já dissemos isso várias vezes, mas é importante repetir e repetir mais ainda para que fique como um piloto automático. Quando alguém for questionar qualquer coisa, você tem que ter essa resposta prontinha. Você não tem que sair buscando lá nos seus arquivos para ver onde é que está a resposta. Você já ouviu tantas vezes que ela sai sozinha. E a resposta é essa. O yoga clássico não é o yoga mais antigo. Isto é um erro crasso, e bobo, e tolo. Porque nada nasce já clássico. Se ele se chama yoga clássico, isto é uma demonstração de que não é o mais antigo. E aí você pode citar o velho exemplo. Nada nasce já clássico. A música não nasceu já clássica. Ela nasceu música primitiva e teve que evoluir dezenas de milhares de anos para um dia vir a ser classificada, vir a se tornar música clássica. E não importa aqui se nós estamos falando de música clássica europeia, tal como nós a conhecemos, com Beethoven, com Chopin, com os outros, esses todos que a gente venera, que cultua, não importa se é esta da nossa cultura ou se é a música clássica hindu como Bharatanatyam. Importa que tanto uma quanto outra teve que evoluir 10 mil, 20 mil anos para se tornar música clássica. A dança, mesma coisa, não surgiu logo, dança clássica, saiu do nada e se tornou clássica. Já tinha gente de tutu e de sapatilhas rodopiando no palco. Ou lá na Índia também. De repente, do nada, surgiram os bailarinos de música clássica, de dança clássica hindu. Então, teve que haver uma evolução. E essa evolução levou dezenas de milhares de anos. Se o yoga, este yoga é chamado clássico, isto já é a confissão de que não é o mais antigo. E não sendo o mais antigo, a outra afirmação de que dele surgiram todos os demais, não é verdadeira. Por exemplo, não partiu dele o yoga pré-clássico. E não o yoga pré-clássico apenas, mas os yogas pré-clássicos, porque do tronco principal, nós já vimos naquela aula da árvore do yoga, do tronco principal nasceram 8 ramos pré-clássicos. Todos eles com uma representação, uma estrutura Samkhya Tantra, que é o que mostra que aquele yoga é pré-clássico. O yoga clássico foi codificado por Patanjali. Médico, matemático, filósofo, Patanjali logo conquistou o respeito da população da sua época e, sendo um homem culto, conseguiu organizar, compilar o que já existia antes dele e fez isso numa tese intitulada Yoga Sutra. Até hoje, este é um livro de referência, é um livro de pesquisas, é um livro que nos mostra, vindo ao passado, algo muito antigo, algo que não pertence à tradição do yoga moderno, que ainda era do yoga antigo, do yoga Samkhya. Quando a gente fala em codificação, as pessoas se confundem um pouco. E algumas vezes eu recebo perguntas de entrevistas me consultando sobre como foi que eu fiz a decodificação do yoga. Mas eu nunca disse que fiz decodificação.
Você decodifica uma coisa que está codificada. Então, a gente fez a codificação do yoga pré-clássico, porque Patanjali codificou uma coisa que passou a ser chamada como yoga clássico, que tem uma estrutura Samkhya, mais da divisão Seshvara Samkhya e Brahmacharya. Faltava alguém fazer a codificação do Samkhya Tantra e do Samkhya Nirishvara, Nirishvara Samkhya e Dakshinachara Tântrica. Então, foi isso que nós fizemos, essa sistematização. Codificação, sistematização, compilação, organização, no nosso caso aqui, são quase que sinônimos da mesma coisa, do mesmo trabalho. Então, Patanjali organizou, sistematizou, codificou o yoga como ele entendeu que devia ser para a sua sobrevivência, porque a Índia havia sido ocupada mais ou menos a 1500 a.C. pelos arianos, que eram um povo guerreiro e nômade, que por ser guerreiro tinha muita facilidade em conquistar novos povos, novas terras, e assim penetrou nesse território e, à medida que eles foram se desenvolvendo com uma civilização ariana, uma civilização hindu, as tradições, as filosofias, a cultura do povo que perdeu esse confronto, que era o povo hoje chamado Harapiano, de etnia dravídica, isto ia se perdendo. E Patanjali, para salvar o yoga, foi obrigado a arianizá-lo. Então o yoga, a partir desta fronteira, foi arianizado. Então, nós temos o yoga pré-clássico, que era de uma estrutura social, familiar e da administração pública, uma estrutura chamada tântrica, que significa o quê? Significa que era uma estrutura matriarcal. Mas por que era matriarcal? Porque aquele povo não era guerreiro. Um povo não guerreiro desenvolve mesmo uma estrutura, tende a desenvolver uma estrutura matriarcal. O povo primitivo não guerreiro. Enquanto que o povo guerreiro desenvolve uma estrutura patriarcal. E aqui ela é conhecida pelo nome de Brahmacharya. No período antigo, vivia nessa região o povo de etnia dravídica. Eram os Drávidas. E a 1500 a.C., aquele território foi ocupado pelos Árias. Coincidência ou não, o fato é que o termo Ária está presente em Brahmacharya. Pode ser uma coincidência, pode não ser. Brahma significa o pai, o primeiro logos, o primeiro aspecto da Trimurti hindu. A Trimurti é formada por Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o criador, portanto o pai. Vishnu é o conservador e Shiva é o renovador. Então Brahma dá uma ideia aqui de ser o pai. E Acharya significa servidor, seguidor ou instrutor. Mas Arya, sozinho, significa nobre ou guerreiro. Porque, na verdade, a nobreza estava em ser guerreiro. Ainda hoje, mesmo os povos menos belicosos, veja o caso, por exemplo, do Brasil, nós não entramos em guerra há 100 anos. Desde a Guerra do Paraguai, eu acho que o Brasil não se envolve em guerras.
Então nós não temos tradição guerreira. Mas, apesar disso, se nós perguntarmos a qualquer jovem, homem ou mulher, qual é a figura mais interessante? É de um guerreiro ou é de um lavrador? Você gostaria de ser o quê? Guerreiro ou lavrador? Todos os homens vão escolher guerreiro. E as meninas? Com quem você gostaria de namorar? Com um guerreiro? Você imagina lá o guerreiro, com as suas armas, os seus uniformes reluzentes. Ou o lavrador? Está lá o cara descalço, aquele pé todo destruído pelo trabalho na terra, uma enxada na mão, desdentado. Né? Realmente, a cultura mundial acabou sendo, como um todo, uma cultura patriarcal e guerreira. Hoje nós já não temos mais praticamente nenhum país, não que eu conheça, nenhum país que tenha uma estrutura matriarcal e que valorize mais a arte, a filosofia, a poesia do que a guerra. Dê a um menino, ao invés de um revólver, uma espada, dê a um menino um livro de poesia e o garoto vai ficar decepcionado. Não estou dizendo que tenha que dar a espada nem a metralhadora, só estou dizendo que na educação que nós recebemos, a cultura não é valorizada. E por isso o garoto não vai gostar do presente. Bom, então nós temos aqui uma outra divisão. Essa primeira divisão que foi feita é uma fronteira cultural, é uma fronteira ideológica entre Samkhya e Vedanta. Yoga antigo, Samkhya, Yoga moderno, Vedanta. Eles são debatedores, mas não são inimigos virtuais, não são inimigos viscerais. Eles podem sentar-se, debater, discutir uma noite inteira e na manhã seguinte despedirem-se respeitosamente, cada um aceitando o ponto de vista do outro como um exercício intelectual, aceitando, mas não adotando. Debateram por uma questão de exercitar até mesmo o debate, a apologia, a apologética. Mas aqui embaixo nós temos uma outra fronteira, que é a fronteira étnica entre Drávidas e Árias, e que resultou numa guerra de ocupação muito sangrenta. Essa outra fronteira dividiu os adeptos do yoga em dois blocos que são realmente inimigos. Embora essa palavra seja bem antipática, mas não se consegue outra. Não há nenhuma outra palavra que possa realmente exprimir o fenômeno de hostilidade, gratuita e hostilidade prévia entre praticantes destas duas divisões, destas duas correntes. É interessante porque a guerra foi entre a etnia drávida e a etnia ária. E nós não somos nem drávidas nem árias. Nós podemos ser celtas, podemos ser godos, nós podemos ser saxões, ou podemos ser imigrantes, a mistura disso tudo com os aborígenes das Américas, com os escravos trazidos da África e gerando uma nova etnia. Mas nós não somos arianos e nós não somos drávidas. Portanto, nós não temos nada com a guerra que eles travaram há 3.500 anos. 1500 a.C., há 3.500 anos. Mas essa guerra deve ter sido alguma coisa tão sangrenta que só o fato de você entrar no yoga por este caminho, por essa porta, com este password, ou entrar no yoga por este outro caminho, com esta outra proposta, com este outro segmento do inconsciente coletivo, só o fato de você entrar no yoga por aqui ou por ali já o torna previamente indisposto com o outro grupo. Você logo se indispõe. Havia uma piadinha sem graça lá no Rio de Janeiro, e que nem vou contá-la inteira, só vou contar a moral da história, porque não adianta, não tem graça mesmo. E que o fulano
estava lá em Niterói, não, fulano estava no Rio de Janeiro e alguém dizia, digamos, Antônio, você que estava lá em Niterói, que fez isso, que fez aquilo, e ele começa a se defender. E, não, mas aquilo ali que eu fiz realmente, mas espera aí. Eu não me chamo Antônio, não moro em Niterói, não tenho nada a ver com isso aí. Então, só o moral da história dessa piadinha que eu não contei, para exemplificar, para ilustrar a situação. A briga era entre drávidas e arianos. Nós não somos drávidas nem arianos, então a nossa situação é, eu não me chamo Antônio, não moro em Niterói, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, na piadinha, ele, o Antônio, acabava numa situação sendo acusado do que não fez, do que não havia feito. E no nosso caso é mais ou menos a mesma coisa, porque os que são adeptos de um yoga de linhagem brahmacharya olham para os tântricos com agressividade. E os tântricos olham para os outros, os brahmacharyas, com piedade. A gente não compreende como é que uma pessoa fez uma opção dessas. E por que são tão agressivos? No final até compreendemos, vem de uma tradição guerreira, é natural que sejam agressivos, mas não entendemos que sejam agressivos com seus colegas de yoga, com seus pares de yoga, só porque professem um outro tipo de yoga. Então, se eu não praticasse yoga, ele não seria meu inimigo. Mas no momento em que eu também pratico yoga, ele pratica e eu também pratico, então a partir deste momento somos inimigos. Percebe que há um felzinho aí. Há um azedume, há um ranço, há alguma coisa dificilmente palatável. Porque se yoga significa união, por que só porque ele faz outro tipo de yoga deve atacar, agredir, mentir, caluniar um outro que faça um tipo de yoga diferente do dele? Mas a explicação está aqui. Esta guerra de invasão, de ocupação da Índia, deve ter sido algo tão sangrento que impregnou no inconsciente coletivo da humanidade todo aquele sofrimento, toda aquela hostilidade de um povo pelo outro, e quando nós nos identificamos com um, automaticamente somos ou nos sentimos antipatizados pelo outro. Bom, então, o yoga clássico, qual é a estrutura dele? É Samkhya Brahmacharya. Já era ariano, e Patanjali, como homem inteligente que era, resolveu salvar o yoga, arianizando o yoga. Então este já é um yoga arianizado. Qual é a diferença básica? É que o yoga arianizado é patriarcal, enquanto que o que existia antes era matriarcal. Parece pouca coisa, mas como estes são os fundamentos, as filosofias que vão fundamentar o comportamento, são os sistemas comportamentais do yoga, que são opostos entre si, acaba fazendo uma diferença muito grande. Porque na prática, como é que um praticante de yoga realmente se comporta na sua vida, em termos de alimentação, em termos de relações humanas, em termos de método de aula, como é que a gente dá uma aula, como é que a gente corrige um aluno, como é que a gente admoesta um aluno, ou com relação à sexualidade, à administração da família. Começa a haver diferenças abissais entre uma proposta matriarcal e uma proposta patriarcal. Então, o que é que nós concluímos? Que o yoga clássico não deixou de ser uma concessão que pode-se dizer foi a primeira deturpação do yoga, se nós partirmos do princípio de que o yoga mais antigo, o yoga original, tinha que ser o yoga mais autêntico. Depois disto, aconteceu uma sucessão de eventos.
mas tomando o yoga clássico como base, ou seja, é um divisor antes de Patanjali e depois de Patanjali. Então, vamos ver o que existia antes. Este é Seshvara Samkhya, um Samkhya já discretamente teísta. E no período anterior, havia o Nirishvara Samkhya, um Samkhya que não utilizava nenhum conceito teísta. Este é de um período superior, mais de 5.000 anos. O criador do yoga, pela tradição, pelas lendas, pela tradição oral, Parampara, o criador do yoga foi Shiva, um bailarino. Vocês devem ter visto um filme intitulado Indiana Jones e o Templo da Perdição. Título infeliz, Templo da Perdição. Mas nesse filme aparece lá uma sequência de cenas da Índia e tudo mais, e aparece uma referência a Shiva. E se você alugar o vídeo, preste atenção, porque o original, quer dizer, a locução em inglês, diz God Shiva, Deus Shiva. Mas o tradutor se achou no direito de corrigir o texto original do filme. Então ele colocou na legenda Deusa Shiva. Em Buenos Aires tem uma professora de yoga que se chama Shiva. E é interessante porque, como termina com A, o brasileiro, o francês, o espanhol, enfim, os países de língua hispânica, os países de língua portuguesa, tendem a achar que isso é feminino. Mas esquecem-se de que no japonês também palavras terminadas com A são masculinas, tanto quanto no sânscrito. Não todas. No sânscrito também não são todas, mas há uma maioria. Terminou por A, se você não conhecer a palavra, aposte que é masculina, provavelmente você vai acertar. Então, Shiva era um bailarino e que a partir dos movimentos da dança gerou um método, um sistema de aperfeiçoamento pessoal, e dali nasceram mudras, dali nasceram asanas, dali nasceu um sistema de concentração muito bom, dali surgiram os mantras, provavelmente na origem para acompanhar os passos de dança. Enfim, daqui surgiu todo o yoga. Shiva teria criado o yoga, e será que o seu nome era Shiva na origem? Não, provavelmente não era. Porque, por exemplo, como era o nome de Moisés? Era Moisés mesmo? Como era o nome de Jesus? Era Jesus mesmo? E olha que Jesus foi 3.000 anos depois da origem do yoga, 3.000 anos depois de Shiva, e apesar disso, o nome está completamente alterado conforme a língua. Em português dizemos Jesus, mas em espanhol é Jesus, e em inglês Jesus, que virou até uma exclamação, né? Afinal, como era o nome dele? Yehoshua? Será que era assim na origem? O fato é que, à medida que os séculos e os milênios vão se passando, os nomes dos personagens vão sendo adaptados, até conforme a língua de quem os pronuncia. Será que o nome dele era Shiva? Não importa, porque você continua se referindo a Moisés ou a Shiva, ou a Jesus, pela sua tradição. Você usa aquele termo, não era o nome dele. Se você o chamasse, fosse chamar com a máquina do tempo lá atrás, e o chamasse pelo nome que nós hoje utilizamos, oi, Moisés! Moisés nem olhava para trás, não é ele. Mas não tem importância, para nós é. Então, Shiva, como era o nome dele? Talvez fosse Rudra, talvez fosse Shankar, talvez fosse Shiva. O fato é que estes três e muitos outros nomes
foram adotados para reverenciar o mesmo personagem, a mesma personagem histórica que foi o criador do yoga. Provavelmente Shiva não escreveu nada, até porque naquela época a maior parte das pessoas não escrevia. Alguns historiadores defendem que a escrita não existia, outros que a escrita existia, mas este povo não escreveu em pedra. Então, sendo materiais perecíveis, peles de animais, né, pergaminhos, ou utilizando papel, aquela forma primitiva de fazer papel com arroz e tudo mais. Enfim, qualquer material perecível, se escreveram nesses materiais, desapareceu. E as únicas referências que a gente tem da escrita dos Vedas está nos selos de Khajuraho, dos selos de Harappa e Mohenjo-Daro, que foram encontrados nas escavações arqueológicas. Ali há alguns caracteres, que nos sugere que, bom, alguma escrita havia. Mas Shiva não escreveu ou perdeu-se o que ele escreveu. Então nós colocamos aqui, entre parênteses, apenas uma referência bibliográfica, a mais antiga, que cita o Yoga. Então qual é o texto mais antigo que se refere ao Yoga? Anterior ao Yoga Sutra. São as Upanishads. Ou Upanishadas. São duas formas de você pode escrever Upanishad ou Upanishada. São os chamados Yoga, as chamadas Yoga Upanishadas. Bom, o Yoga surgiu ali, foi adaptado aqui para sobreviver, e no Yoga moderno nós temos uma divisão que é o Yoga medieval e o Yoga contemporâneo. O Yoga medieval tem dois períodos. Um que é século VIII, depois de Cristo. E o outro que é o século XI, depois de Cristo. No século VIII, o que aconteceu de importante que nos faz colocar uma divisão especialmente para este período é que o Tantra havia se tornado secreto. Com a invasão ariana, o Tantra era considerado uma proposta subversiva. E é realmente subversivo, porque se você está agora com um sistema social, cultural, administração do Estado e da família, pelo homem, um sistema patriarcal, um sistema guerreiro, um bolsão cultural que proponha o contrário disso é subversivo. Então, o Tantra foi proibido, foi perseguido, seus praticantes foram torturados, e eu estou com a impressão de um déjà vu. E aí, o Tantra se tornou secreto. E permaneceu secreto durante todo esse período, e no século VIII ocorreu um questionamento, porque, veja, com a passagem desse tempo todo, a cultura naturalmente foi trocando de mãos. Aqui aconteceu exatamente a mesma coisa que ocorreu aqui na América. Nas Américas. Nós tínhamos uma cultura aqui estabelecida. Uma não, uma porção de culturas e civilizações pré-colombianas. Chegaram os nossos avós, bisavós e tataravós, provenientes de Portugal, da Espanha e depois de outros países. Nós colocamos aqui a nossa cultura europeia. Hoje nós dizemos, não, peraí, nós somos brasileiros. Desculpe, mas não somos. Né? Brasileiros são os índios. E a língua deveria ser o Tupi-Guarani. Nós estamos falando uma língua europeia. Então, tanto nós aqui no Brasil, quanto o resto da América Latina, que fala espanhol, e os Estados Unidos e Canadá, que também falam línguas europeias. Então, as Américas foram colonizadas pelos nossos antepassados, e aqui
foram colocadas a nossa língua, as nossas crenças, né? Então, trouxemos a salvação àqueles selvagens, salvamos suas almas, naturalmente queimando alguns deles, mas não se faz revolução sem rolar em cabeças, né? Então, o que aconteceu? Vamos traçar um paralelo. Nós tivemos aqui, nas Américas, 500 anos. Em 500 anos, praticamente ninguém, nenhum brasileiro, sabe falar a língua original, a língua tupi-guarani. No Paraguai, fala-se Guarani como língua mesmo, do povo. O povo fala Guarani, achei lindíssimo aquilo. Na Argentina, na região de Misiones, há muitas aulas dadas nas escolinhas com quadro negro para as crianças aborígenes, aulas de Guarani. Nós devíamos ter isso. Talvez tenhamos, mas eu não sei. Em 500 anos perdemos a língua, perdemos a etnia, perdemos toda a cultura, como por exemplo a pagelança. Se eu chegar para um brasileiro e disser assim, vamos supor que tenha chegado alguém da Rússia e estou com uma dor de cabeça, o que vocês aqui no Brasil usam da sua cultura local para dor de cabeça? E o brasileiro vai dizer aspirina. Sim, mas e a pagelança, que é a nossa medicina tradicional? E que tinha lá uma quantidade de ervas, de cipós, de beberragens, para não só dor de cabeça, mas uma quantidade enorme de coisas. Perdeu-se. Praticamente ninguém mais conhece pagelança. Os poucos pajés que ainda conhecem são proibidos de exercer, são chamados de curandeiros e de vez em quando um deles é preso por prática ilegal de medicina. Então, isso foram só 500 anos. Nós já não nos lembramos de mais nada. Mudou a população, mudou a cultura, mudou a religião, mudou tudo. Aqui nós temos quantos anos? Então vamos ver. A última vaga de invasão foi a 1500 a.C. E nós estamos aqui no século VIII. Portanto, 1300 anos, 1200 anos, mais ou menos, se passaram. Mais que o dobro do período que nós temos aqui, considerando a chegada de Pedro Álvares Cabral até agora. Eles também se esqueceram. Então você chegava para um indiano do século VIII e perguntava alguma coisa do período pré-clássico, ele simplesmente não conhecia. E ao não conhecer, não conhecendo, negava. Negava até a existência. Aquilo que você não conhece não existe. O Tantra, por sua vez, aos poucos foi trocando de mãos. Pronto. Outra comparação agora com o cristianismo. Vocês se lembram de que os cristãos primitivos eram proibidos de exercer o seu culto, que também foi chamado de subversivo em relação à cultura dos romanos. E aí o que eles fizeram? Bom, eles foram perseguidos, torturados, mortos. E aí eles desceram para as catacumbas e lá embaixo, em segredo, foram exercendo o seu culto. E de vez em quando aparecia um romano e que gostava daquilo ali e adotava. E depois outro romano, e depois outro romano, e depois outro. E, suprema ironia, justamente em Roma, onde eram queimados e entregues às feras os adeptos do cristianismo, justamente lá está a sede da cristandade hoje, que trocou de mãos. Agora eram os romanos que professavam o cristianismo. Da mesma forma que o Tantra tornou-se secreto, e à medida que os séculos se passavam, eram os próprios arianos, os próprios hindus, que iam, primeiro um, depois outro, adotando, convertendo, estudando o Tantra. E os drávidas? Se você perguntar a um descendente de etnia drávida o que é o Tantra, o Samkhya e o Yoga, ele não sabe. Se você perguntar hoje a um descendente dos nossos aborígenes, você olha e diz, não, esse rapaz aí é neto de índio, está na cara, está na etnia. E pergunta para ele alguma coisa da língua, ou da medicina, ou qualquer outra
qualquer outro aspecto da cultura da sua avó, do seu avô, ele não sabe mais. Imagina, são só 3 gerações. Nós estamos falando aqui em 1.200, 1.300 anos. E mais. Nós estamos falando também do século XXI. Bom, um dia, os hindus perguntaram-se por que nós estamos fazendo as coisas secretamente? Não devemos nada a ninguém, não estamos fazendo nada de errado. Por que isso virou uma tradição secreta, o Tantra? Porque os Drávidas eram perseguidos pelos árias, pelos arianos. Então tiveram que praticar a sua filosofia em segredo. Tornaram isso uma ciência secreta, Gupta Vidya. Mas nós somos arianos no século VIII. Então, nós somos arianos, nós não temos que temer os arianos. Nós não somos mais Drávidas. Vamos dizer ao mundo que nós existimos. E ocorreu aqui um erro de cálculo, porque, tá bem, agora eles eram arianos, só que toda a sociedade já estava montada sob o formato brahmacharya. E eles foram perseguidos, mortos e torturados, tanto quanto eram os tântricos de etnia dravídica. Agora eram os tântricos de etnia ariana. E percebendo que houvera um erro de cálculo, voltaram a tornar o Tantra secreto como secreto está até hoje. Então, este foi um dos fatores importantes do século VIII, é que aqui ocorreu uma eclosão de Tantra. O Tantra ressurgiu. Muitos livros bons, de autores sérios, cometem aqui um erro grave, quando declaram que o Tantra surgiu no século VIII. Quando você estiver lendo um livro e encontrar essa declaração, agarre a sua caneta, porque você sabe que a gente não pode ler livro se não tiver caneta à mão. Agarre lá esse texto e onde estiver escrito, o Tantra surgiu no século VIII. Você pega a caneta e coloca corrige lá. Então fica, o Tantra ressurgiu no século VIII. E por que eles cometem esse erro? É porque no século VIII foi escrito pela primeira vez, ou seja, aqueles livros que eram de tradição oral durante todo esse tempo, no século VIII foram passados para o papel. Alguns deles, não muitos, alguns textos foram passados para o papel. Então, numa análise superficial e apressada, os historiadores declararam que aqui surgiu. Por que surgiu? Porque ninguém viu antes. Mas só que havia uma tradição muito mais antiga, e tão antiga que um historiador muito mais sério, muito mais esforçado nas suas pesquisas, chamado Mircea Eliade, declara no seu livro o Yoga, Liberdade e Imortalidade, que o Tantra é de tradições dravídicas ou pré-dravídicas. Ora, pré-dravídicas, se os Drávidas estavam lá há 5.000 anos ou mais, pré-dravídicas, nós estaremos nos reportando ao Neolítico. Então, uma coisa muito antiga mesmo. Não surgiu no século VIII. Ressurgiu. E por que foi tão importante? Porque depois, no século XI, produziu o surgimento de uma escola chamada Escola Kaula. As coisas se acalmaram. 2, 3 séculos depois, por quantas gerações? Naquela época, uma geração era alguma coisa como 40 anos de idade. Então, umas 5 gerações, 6 gerações depois, com o resultado dessa eclosão, houve uma consequência. Surgiu uma escola de Tantra chamada Kaulachara. Nós já vamos chegar lá e ver a importância disso. Mas vamos voltar para cá.
Esta eclosão foi muito importante porque tudo no século VIII começou a virar tântrico. Então, o yoga virou yoga tântrico, a magia virou magia tântrica, a arte virou arte tântrica, o budismo virou budismo tântrico. Havia as duas linhas de budismo, que era o Hinayana e o Mahayana, e aqui surgiu o Vajrayana, que era o budismo tântrico, que é o budismo tântrico. E isto pegou como fogo e gasolina, numa época em que as comunicações eram muito precárias. E apesar disso, toda a Ásia ficou instantaneamente contagiada. Vivi, cadê a Vivi? O lugar dela não é aí atrás, é aqui na frente. Porque se eu preciso tirar aqui o pó de giz da garganta, até você chegar aqui à frente. E o outro evento importante do século VIII foi o advento de Shankaracharya. Obrigado. Shankara. Lembra-se de que eu disse que o nome de Shiva podia também ser Shankar? Shankar, ou Shankara, é outro nome de Shiva. E este senhor chamou-se instrutor, servidor ou seguidor de Shiva, Shankaracharya. Shankara não tinha nada a ver com yoga, mas, por uma ironia do destino, ou da história, ele, que não tinha nada a ver com yoga, alterou a história do yoga. Shankaracharya, era um mestre de Vedanta. Mas o Vedanta, até este momento, não era tão popular quanto o Samkhya. E o Samkhya estava ligado ao yoga. E o Vedanta não. O Vedanta já existia, né? O Vedanta lá atrás fora codificado por um outro senhor chamado Badarayana. Mas a importância de Shankaracharya foi tão grande que ninguém se lembra do Badarayana. Quer dizer, quem codificou foi o Badarayana, mas ninguém ouve falar nesse nome. Praticamente você não encontra isso nos livros. Na Shankaracharya encontra. Mantras para Shankaracharya? Mantras para Badarayana? Não. Então, por aí você vê a importância que ele teve. Como grande mestre de Vedanta, Shankara pregou, ensinou nos 4 cantos da Índia. Montou um mosteiro em cada ponto, no sul, no norte, no leste e no oeste, e viajava. Como não havia avião, tinha que viajar mesmo a pé, ou em carro de boi, ou lombo de camelo. Então, quer dizer, ele estava realmente passando pelas aldeias, pelos vilarejos, e parava para comer, parava para dormir e aproveitava para pregar. Com isso, viajando entre todas essas escolas, esses mosteiros, Shankaracharya conseguiu converter a maioria dos indianos, a maioria dos hindus. E isso acabou alterando a história do yoga. Porque se Shankaracharya conseguiu converter muita gente, quase todo mundo, para o Vedanta em sua época, quando um hindu, a partir dali, praticasse yoga, ele estaria praticando um yoga o quê? Um yoga Samkhya ou um yoga Vedanta? O que você acha? Se ele é um adepto do Vedanta e começa a praticar yoga, obviamente ele estará praticando um yoga vedantizado. Um yoga a partir da fundamentação oferecida pelo Vedanta. Ou seja, um yoga já espiritualista. Shankara escreveu também uma obra. Aqui são os livros, né? O Upanishads, Yoga Sutra e o livro do Shankara. Quem se lembra? Foi publicado aqui no Brasil. Como é? Viveka Chudamani. Viveka significa discernimento. Viveka Chudamani é a joia do discernimento.
era o nome do livro dele. Foi publicado em Porto Alegre por uma editora chamada FEEU, Fundação Educacional Editorial Universalista. Então aqui agora nós vamos para o próximo período. Vimos a importância do século VIII, porque aqui eclodiu, reapareceu o Tantra. E nasceu Shankaracharya, que mudou a história do yoga, sem ser mestre de yoga. Mudou a história. Antes dele, o yoga era casado com Samkhya. Depois dele, o yoga passa a estar casado com o Vedanta. Já ainda no período medieval, no século XI depois de Cristo, vive um mestre chamado Matsyendra. Matsyendra, que tem o sobrenome de Natha. Tem esse sobrenome porque era da seita dos Nathasiddhas. Vamos por aqui. Nathasiddhas. Siddha quer dizer aquele que é perfeito, ou aquele que tem os siddhis, as perfeições. Siddhis são os poderes paranormais. Natha significa Senhor. Então você pode traduzir como os Siddhas, que são os senhores, ou os senhores dos siddhis. Todos eles tinham este sobrenome, Natha, Senhor. É diferente do Ishvara, que também é Senhor, mas com um outro significado. Aqui é Senhor como a gente trata uma pessoa. O Senhor quer, o Senhor aceita. O outro é o Senhor, com S maiúsculo. Matsyendra, por que ele é tão importante aqui e como é que nós podemos declarar que Matsyendra teve uma participação importante na história do yoga? É que Matsyendra foi o mestre de Goraksha. Goraksha, que também era Nathasiddha. Logo, era Goraksha Natha. Com o passar do tempo, o nome dele foi sofrendo corruptelas e hoje ele é mais conhecido como Goraknath. Goraknath. Na Índia, se você falar Gorakshanatha, só se a pessoa for estudiosa é que ela vai identificar. Então, se você disser Gorakshanatha e a pessoa disser quem, você diz, e Goraknath? Você conhece? Ah, esse conheço. Mas é a mesma pessoa. E por que Gorakshanatha é importante? Porque Goraksha criou o Hatha Yoga. Ora, o Hatha Yoga se tornou o yoga mais popular no Ocidente no século XX. Hoje, já não é mais, hoje ele já foi suplantado por outras modalidades, mas de 1950, mais ou menos, até 1990, o Hatha Yoga foi a modalidade mais praticada nos países da Europa e das Américas. Então, é importante saber quem o criou. E também é importante saber que ele foi criado aqui, no período moderno. Ele é yoga moderno. Por quê? Porque os seus adeptos, os praticantes e os instrutores de Hatha Yoga costumam declarar que o Hatha Yoga é muito antigo, que é do tempo de Patanjali. E isso não é verdade. Hatha Yoga foi criado aqui, e isso está muito bem documentado, porque é recente. Pronto. Isso é um aspecto. Outro aspecto. Por que Matsyendra é tão conhecido e está tão documentado? Porque Matsyendra Natha fundou
a escola Kaula, chamada Kaulachara, que é uma das linhas do Tantra, chamado Tantra cinzento. Tem o Tantra branco, que é o mais antigo, Dakshinachara Tântrica. Depois da chegada dos arianos, surgiu uma outra linha, que era o que veio a ser chamado de Tantra negro, que era o Vamachara Tântrica, que era um Tantra mais de contestação. Quer dizer, baseados nos princípios do Tantra, criou-se uma resistência contra arianos para escandalizá-los. Então foi o Tantra negro, que não é o nosso. E depois, com o passar dos séculos, foram surgindo outras escolas. Surgiu o Siddhantachara, o Vedachara, Shaivachara, o Kaulachara. E como Matsyendra fundou essa escola, que hoje é a mais famosa, não sei porquê, mas talvez ele tenha escrito mais do que os outros, ou talvez tenha sido mais perseguido que os outros, então a sua escola ficou mais conhecida. E depois também, no século XIX, um magistrado britânico chamado Sir John Woodroffe traduziu os textos da escola Kaula. Então, publicou uns livros intitulados Shiva e Shakta, Shakti e Shakta, o Tantrismo, princípios do Tantra, gemas do Tantra, poder serpentino, The Serpent Power. Então, esses livros todos, o conteúdo desses livros, que é um conteúdo muito bom, muito sério, mas é um conteúdo todo de escola Kaula. Portanto, continuam sendo livros de consulta para nós, mas tem que passar por um crivo, tem que passar por uma peneirinha bem fina, porque os rituais, a simbologia, aquela coisa toda é bem medieval. E é de uma escola de linha cinza, de linha cinzenta, que é muito diferente do Tantra antigo. O medieval é enroscado, é complicado, é simbólico, dá nó em pingo d'água. O pré-clássico era muito simples, era muito natural, era muito espontâneo. Então, não tinha rituais, não tinha essa simbologia tão rebuscada, era completamente diferente. Mas, alguma coisa a gente pode consultar aqui. Por ele ter fundado a Escola Kaula, ficou famoso, e com isso nós podemos rastrear que o Gorakshanath era seu aluno e que o Gorakshanath fundou o Hatha Yoga. Isto está publicado, isso não é novidade nenhuma, está publicado numa quantidade muito grande de livros, inclusive nos livros do Mircea Eliade, da Madame Tahar Michael, nos livros do Georg Feuerstein e em diversos outros. Depois vem o yoga contemporâneo. O yoga contemporâneo instalou-se a partir do século XIX. Especialmente com os ensinamentos de Sri Aurobindo e de Ramakrishna. Vou pôr Ramakrishna primeiro. E Aurobindo. Ramakrishna, por sua vez, teve como discípulo Vivekananda. E Vivekananda foi quem trouxe o yoga para o Ocidente. Houve um congresso mundial de religiões no início do século XIX, e Vivekananda, no início do século XX.
E Vivekananda levou para esse congresso o Yoga Vedanta. Quer dizer, o assunto não era Yoga, era religiões. Mas como o Yoga era Vedanta, o Yoga que ele professava, então tinha um certo parentesco, tinha uma certa coerência. E por isso o Yoga penetrou no Ocidente com uma versão mais mística. E qual foi o livro mais importante do século XIX, XX? Não se sabe. O livro mais importante não se sabe. Hatha Yoga foi um livro que Gorakshanath reescreveu. Aqui é a linha dos livros. Mas aqui nós só vamos saber qual foi o livro mais importante do yoga contemporâneo daqui a uns 200 anos. É muito interessante que os contemporâneos não valorizam as coisas que estão acontecendo. No Louvre há uma sala em cujo teto, sempre muito trabalhado, muito bonito, há os nomes dos grandes pintores da época. E a gente procura ali o Da Vinci e ele não está entre os maiores. O nome dele está pequenininho, você tem que procurar para encontrar. Enquanto que aparecem nomes deste tamanhão, você nunca ouviu falar. Se você não for estudioso de arte, você não sabe quem é hoje. Então os seus contemporâneos não valorizaram as coisas que Da Vinci fez. Então também a gente não consegue saber, a não ser séculos depois. Quer dizer, passados alguns séculos, qual foi a obra que realmente influenciou, que realmente permaneceu, enquanto que as outras foram excluídas. Uma outra curiosidade que as pessoas têm é, se Ramakrishna e Aurobindo, se o yoga contemporâneo é Vedanta e Tantra, mas aqui não está escrito. Não está escrito porque este é um período de vigência brahmacharya. Ainda é de maioria brahmacharya. Se você perguntar, se você fizer uma pesquisa e um censo perguntando a todos os praticantes de yoga da Índia e do Ocidente qual é a sua orientação comportamental, se é Tantra ou Brahmacharya, naturalmente explicando o que é cada um desses, porque tem muitos praticantes que não sabem o que é Brahmacharya e que também não sabem o que é Tantra. Tem até umas histórias engraçadas sobre isso. Aí explica, você é de orientação assim, 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 seu comportamento, ou é assim, assim, assim? Ao fazer esse censo, você vai constatar que ainda hoje, no século XX, no século XXI, 99% ou mais dos adeptos de qualquer linha de yoga tendem ao Brahmacharya e não ao Tantra, apesar do Tantra ser tão badalado. Mas ele é badalado só por sensacionalismo. Quer dizer, se você for mesmo pesquisar quem é que segue isso aí, quem é que estudou, quem é que sabe de fato do que se trata, ninguém sabe. Praticamente ninguém sabe. E a mídia também não ajuda, né? Porque o que está publicado, pelo amor de Deus, não leia. Mesmo que venha com o meu nome, não leia, porque não foi aquilo que eu falei. Uma vez veio um mestre para dar uma palestra sobre Vedanta, numa escola aqui de São Paulo, em 1976, se eu não me engano. E minha querida amiga, Helena Alonso, me convidou, porque era numa escola de yoga, do Planalto Paulista, e lá fui eu, há 30 anos, para assistir a palestra do moço que veio da Índia. E aí ele falou bastante sobre Vedanta, e depois alguém perguntou a ele, uma senhora perguntou, e Tantra? O que é Tantra? E ele parou, olhou para ela, pensou e disse, Tantra. Tantra são adoradores de pedras. Ou seja, realmente as pessoas não sabem o que é. Ele era da Índia. Ele veio pregar, ele veio ensinar cultura indiana.
Eu não sabia o que era Tantra. E os nossos articulistas também não sabem. E os autores de livros também não sabem. Porque Tantra realmente não é o que a gente encontra. Um dia, e eu sempre peço para você selecionar muito o que lê, nós somos aquilo que lemos. Então, se você lê porcaria, você acaba se tornando porcaria, né? Então, vamos selecionar primeiro por bons autores e boas editoras. E, de preferência, já que nós temos uma bibliografia recomendada de 50 livros, livros esses de várias linhas de yoga, e de autores da Índia, da Europa, enfim, do mundo todo, vamos começar com esses 50 livros. Depois a gente já tem uma base e tem senso crítico. Então você, com esse estudo, com a assimilação de um conhecimento bom, de um conhecimento de boa procedência, um conhecimento sério, você pode agarrar qualquer livro para ler, porque a partir dali você só pega o livro, a capa, é quase uma paranormalidade. Você agarra o livro, nem folheou e diz, não, isso aqui é porcaria. Mas como é que você sabe? É porcaria, já percebi. E não é preconceito, é sensibilidade e é cultura. Então um dia um aluno nosso, chileno, fazia curso aqui em São Paulo, viajou para o Chile, voltou, inclusive foi ele que nos deu aquela escultura do Shivanataraja que estava aqui. E chegou com um livro de Tantra e disse, só comprei isso aqui lá no Chile, o que você acha? E eu olhei para o livro e disse, não é sério. Mas como é que você sabe? Disse, olha, eu aposto que ele foi escrito nos Estados Unidos. Como assim? Pelo nome do autor. Como assim, pelo nome do autor? Olha, é muito simples. Se você agarrar o nome de uma pessoa, você não sabe razoavelmente se ela é brasileira ou portuguesa? Se ela é inglesa ou estadunidense? Só pelo nome? E você não poderia também olhar e dizer, esse nome não é nem brasileiro nem português, esse nome foi inventado. Foi tirado da manga. E isso é muito comum com nomes indianos, porque nome indiano é um nome comum. Todo mundo tem aqueles nomes. Só que os nomes dos autores daquele livro não eram nomes de indianos. Eram palavras sânscritas misturadas. Bom, já por aqui, pelo nome do autor, já se sabe que ele está usando um nome falso, nome suposto. Como é que eu posso acreditar numa pessoa que já, como ponto de partida, está mentindo para mim? Está dizendo que o nome dele é esse, se o nome dele não é esse. Aí abrimos o livro. Primeira página. Eu disse, posso rabiscar? Pode. Peguei uma caneta vermelha e fui riscando. Olha os absurdos, olha aqui, olha isso, olha isso. Ele olhou e ele mesmo passou os olhos e disse, é verdade, quanto absurdo. Terroso, você acredita que eu li isso e não vi? Mas agora que você assinalou, realmente, são incoerências que ele está escrevendo, não tem nada a ver. Isso já na primeira página. Bom, agora vamos ver onde esse livro foi publicado. Lá nos direitos autorais e tal, Califórnia. E vamos saber quem é o autor. Onde é que está o currículo dele? Então lá no fim do livro tinha uma referenciazinha ao autor. Porque meu mestre, mas não disse o nome do mestre. Não tinha mestre nenhum. Era invencionice. Então são detalhezinhos que nos levam a tomar um cuidado cada vez maior quando nós buscarmos o conhecimento através de livros. Porque o mercado editorial é mercado. Então, basicamente, qual é o objetivo de uma empresa? É ganhar dinheiro. Se o título vende, aquilo vai ser publicado. Não importa se presta ou se não presta, se é sério, se é verdade ou se não é. Enquanto que muitas vezes um outro livro, bom e sério, não é publicado, porque é chato. Veja, por exemplo, o que eu citei aqui do Sir John Woodroffe, o The Serpent Power. Existe uma tradução para o espanhol, existe uma tradução para o francês, La Puissance du Serpent. Mas, a tradução inglesa, que é a mais lida no mundo inteiro, quando eu fui ver a quantidade de edições, era ridícula. Esse livro tem 2 séculos de publicado.
Está lido no mundo inteiro, é famosíssimo. Tem muito menos edições do que o Faça Yoga Antes que Você Precise. É um absurdo isso. E não tem nenhuma tradução para o português. Ninguém se animou a traduzi-lo, porque os editores dizem, não, isso aí ninguém vai ler, isso aí é um livro chato. Sim, chato ele é, mas ele é sério. O outro é divertido e tal, mas espera lá, será que é sério? Então, há que tomar cuidado já com o assunto yoga, tem que tomar muito cuidado. E com o assunto tantra, muito mais ainda. Na verdade, hoje eu acho que a gente tem que tomar cuidado com qualquer livro. Porque qualquer pessoa sai por aí dizendo o que ele passa pela cachola, né? Pelo vestundo. Conhecem vestundo? Então tem que tomar cuidado. Escolher muito bem e ler sempre filtrando tudo que você está lendo. Não é porque está escrito que é verdade. Você tem que ler e pensar, analisar, comparar com o que você já tem absorvido no seu patrimônio cultural. Pronto. É mais ou menos isto. Esta aula aqui vai ser repetida, porque esse é um assunto super importante e realmente, se a gente entender isso aqui, nós entendemos tudo. Daqui a daqui a uns 3 meses, 4 meses, nós vamos repetir essa aula. Mas por hoje é isso. Satya. Vamos aos avisos. Boa noite, primeiro. Tem 2 avisos aqui. Primeiro, vamos por ordem de horário. Então, hoje, aliás, no sábado, dia 7 de maio, às 15 horas, curso com o mestre De Rose aqui na Unidade Jaú. Vai ser sucesso na profissão, com presença da professora Fernanda Nais. Então, imperdível, desconto até amanhã. Então, corre e faz inscrição. E, logo depois, às 22 horas, lá na Unidade de Higienópolis, vai rolar uma festa mexicana. Então, boa oportunidade aí pra gente reunir a galera e fazer uma super festa. Ok? É isso? Ainda bem que a sua diretora não está agora na sala, porque você falou que era uma unidade... Ah, ela está ali. Ele falou unidade Jaú, que não existe. Existe a unidade central ou unidade Jardim. Mas Jaú não, porque existe a unidade Itu, que é da Carla Mader, que está aqui, que eu vi agora há pouco, está ali ela. Unidade Itu, que é uma outra cidade. No dia que nós tivermos uma escola em Jaú, que é uma outra cidade, aí essa vai se chamar Unidade Jaú. Eita. Então tá bom. Que mais? Você tem alguma outra observação? A federação tem algum aviso? Ah, tá bom. Tá bem. Então tá bom. Já deu todos os avisos. Muito bem. Então agora passemos à entrevista. E depois da entrevista vamos ter a reunião de instrutores. Boa noite, eu estou aqui substituindo a nossa entrevistadora, Gisele Sete, que não pôde estar. E nós vamos entrevistar hoje o instrutor Antônio, de Portugal. Tudo bem, Antônio? Tudo ótimo. Conta um pouquinho pra gente quem é o seu instrutor, como você se formou, como foi a sua formação lá em Portugal. A minha instrutora é a professora Letícia, da Unidade de Carvalhido. E eu comecei a praticar yoga há cerca de 5 anos, lá em Lisboa, com o professor António Pereira. E depois mudei para o Porto, continuei a formação com a professora Letícia, entretanto formei-me instrutor e cá estou. Legal, está aqui fazendo estágio na sede central, né? Sim, estou cá a fazer estágios que há 3 dias. Vai ficar até quando aqui no Brasil? Quase 2 meses. Fazer estágio, depois mais alguns cursos, conhecer as unidades, conhecer a Unioga. Breve. Legal. Fala mais um pouquinho pra gente. Tá frio aqui? Não, agora está mais ou menos a mesma temperatura que lá para Portugal, ainda bem para mim, porque não ia morrer de calor. Mas está super agradável aqui em São Paulo. Então tá bom. Obrigada, Antônio, pela entrevista. Espero que tenham gostado. Tenham uma boa noite.